As novas gerações parecem estar mais preocupadas com a água do que as anteriores. Mesmo assim, ainda vivemos desperdiçando, sem levar a sério o fato de que, por mais que pareça farta no planeta, principalmente no Brasil, a água é sim um recurso que está se tornando escasso e caro. Quem nunca viu uma pessoa usando aquele jato de água de mangueira, como vassoura, empurrando o lixo até ele sumir? Bom, não dá mais para a gente agir assim, dessa forma. Alguns estados do Brasil até já passaram por racionamentos sérios, de água, como São Paulo, por exemplo, em 2014, com a baixa nos reservatórios, e isso ligou o sinal de alerta. Só que, passado o susto, volta tudo ao normal, a gente acaba sempre adotando aqueles velhos hábitos, mas precisamos, de fato, mudar comportamentos, adotar medidas simples para a gente usar a água de uma forma mais racional, mais consciente. Sobre esse assunto, então, eu converso agora com o Fernando Veiga, que é da ONG TNC, The Nature Conservancy. Tudo bem? Como é que você está, Fernando? Tudo bem, Lili, tudo bem. Muito bem. Obrigada por nos atender, viu? É sempre uma questão importante, Eu sei que vocês atuam também em outras frentes ambientais, de sustentabilidade, mas eu queria saber da atuação de vocês nesse aspecto, na conservação da água. Então, obrigado por nos dar a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre esse tema, um tema fundamental, e que, como você colocou bem, eu acho que a gente teve um momento muito interessante, muito crítico, para a questão, para a discussão do tema água no Brasil, na crise hídrica que a gente enfrentou em 2014. Mais fortemente em São Paulo, mas seguramente não somente em São Paulo, Aqui no Rio também nós tivemos problemas, em Brasília, em Belo Horizonte, quer dizer, em diferentes grandes regiões metropolitanas do país, a gente enfrentou problemas sérios, de escassez hídrica, de crise hídrica, o que ligou exatamente, esse botão de alerta, e mostrou para nós, brasileiros, acostumados com essa lógica da abundância, especialmente no tema água e de uma maneira geral no tema meio ambiente, de que a água efetivamente é um bem escasso, efetivamente é um bem finito, e que, como tal, deve ser gerido. Então, é fundamental, é muito importante que a gente não perca essa perspectiva, de que, efetivamente, a água é um bem finito, um bem escasso, e, nesse sentido, a gente vem trabalhando em colaboração com diferentes atores da sociedade civil, no sentido de, entre outras coisas, de manter esse processo de conscientização alerta, em relação a consumidores, de uma maneira geral, especialmente indivíduos, e também, evidentemente, indústrias, agricultura, os outros grandes consumidores de água. Quer dizer, na questão de água, a gente tem algumas equações que precisam ser sempre equacionadas, e uma delas, sem dúvida, é um consumo mais racional, um consumo mais adequado. Pois é, Fernando, e aí eu penso assim na questão do comportamento mesmo, Como é que a gente, também como cidadão, ajuda a fazer com que o outro se conscientize, Esse é um trabalho que vocês vêm fazendo, muito no âmbito institucional também, E com campanhas e tudo mais, mas no dia a dia do cidadão, quando você encontra alguém que está lavando a calçada, principalmente, muitas vezes o porteiro, que é orientado pela síndica, pelo síndico, a fazer daquela forma. O que você acha que vale fazer? Aborda a pessoa, orienta, sem ser aquele eco chato, que vai ali interferir no trabalho da pessoa, mas para que ele use de uma forma mais racional mesmo. Não, com certeza. Evidentemente, que há várias maneiras que a gente pode estar abordando as pessoas. Eu acho que conversas como essa que a gente está tendo aqui nesse momento são super importantes para manter o sinal de alerta, Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante. As pessoas costumam esquecer quando começa a chuva, todo o processo e toda a dificuldade enfrentada no período de seca, a memória, muita gente fala, que essa memória de seca é varrida na primeira chuva, quer dizer, então, e é importante que a gente esteja o tempo todo levantando, sinalizando e colocando esses pontos. E isso especificamente a esse comportamento específico de consumo, de controle de consumo, Quer dizer, a questão, exatamente como você mencionou bem, quer dizer, os síndicos controlando contas de água, consumo, atentos a todo esse processo, isso é absolutamente fundamental. Agora, um ponto também, Lisa, que me parece fundamental nessa discussão e que a gente também não pode perder de vista e cada vez mais importante na medida em que a gente tem uma maioria da população vivendo nas grandes cidades metropolitanas. A América Latina hoje é o continente mais urbanizado do mundo, quer dizer, a gente tem uma tendência de cada vez mais, a gente hoje tem mais de 80% da população latino-americana vivendo nas cidades, isso é uma tendência que cresce em todo o mundo, não perder a conexão entre
a água que a gente recebe nas nossas torneiras e a fonte de água, os mananciais dos quais a gente recebe, onde essa água é produzida, né? E todo o caminho... Fernando, o que você está falando as pessoas devem conhecer o caminho da água até ele chegar à sua casa. Exatamente, quer dizer, e não apenas imaginarem o cuidado que é fundamental, que é como nós estamos colocando aqui, em relação ao consumo a partir do momento em que a água chega à sua torneira, mas fundamentalmente conhecer como ela chegou até a sua torneira, né? E mais do que isso, quer dizer, conhecer o estado do manancial da sua fonte de água e a partir daí, também como cidadão, também como consumidor, também como pessoa individual, esse é comportamento individual de cada um de nós, cobrar ações referentes àquele cuidado, referente ao seu manancial. Isso é fundamental. A TNC fez há alguns anos uma pesquisa em vários lugares do mundo, perguntando às pessoas se elas conheciam de onde vinha a sua água, né? E é muito impressionante a gente ver que muita gente não faz ideia de onde vinha a sua água, né? E essa conexão entre o consumo, a ponta do consumo e a ponta da oferta é absolutamente fundamental e a gente também quer e busca promover, através do trabalho que a gente vem fazendo, não somente nós, mas em parceria com várias outras instituições, fazer essa conexão e mostrar ao cidadão comum que ele pode sim, como consumidor e como cidadão que vota, que elege seus representantes, também ficar atento e manter uma atenção permanente à qualidade dos mananciais. Se a gente voltar, né, retomar, por exemplo, a crise hídrica de 2014, no qual, né, houve uma discussão, talvez o sistema Cantareira de São Paulo nunca tenha ido tanto para a mídia como foi ao longo de 2014, né? A ponto de todo o Brasil inteiro saber de onde vem a água de São Paulo, né, Fernando? Exatamente, quer dizer, acho que nunca a gente teve tão claro esse processo, né? Mas se a gente olha para o sistema Cantareira, a gente vai ver que aproximadamente, o sistema Cantareira tem aproximadamente 220 mil hectares em termos de área total. E aproximadamente 45 mil hectares de áreas que deveriam estar absolutamente protegidas. E o que a gente vê, por conta de serem matas ciliares, por conta de serem áreas de recarga, proteção de nascente, e o que a gente vê é que aproximadamente 70% das áreas que deveriam estar sob proteção no sistema Cantareira são áreas degradadas. Quer dizer, então, é um pouco isso que eu queria chamar a atenção para a importância do cuidado dos mananciais. Quer dizer, é fundamental que a gente, como cidadão, como indivíduo, proteja e conserve bem na ponta, mas se a gente não tiver também pressionando, olhando, cobrando para que a fonte de água seja protegida, seja preservada, a gente vai cada vez mais ter uma dificuldade de fechar essa equação, né? Não basta rezar só para a chuva cair, né, Fernando? É isso também que você está falando, além de cuidar, racionar lá na ponta, cuidar desses mananciais, né? Você falou aí a mata ciliar, para quem não sabe o que é sempre bacana a gente explicar, né? Que ela funciona como cílios, né? É aquela mata que protege os rios no entorno do rio e evita assoreamento e uma série de outras questões. Né? E mais do que isso também, um ponto fundamental que a gente também vem buscando fazer muito essa conexão, a gente tem algumas regiões do Brasil, em algumas regiões metropolitanas do Brasil, e aqui novamente a gente pode citar Rio e São Paulo, no qual as florestas não só fazem o papel, como você acabou de dizer, de cílios, né? Quer dizer, de filtrar, de melhorar a qualidade da água, mas também de capturar a água. Por exemplo, aqui no Rio isso é muito claro, muito evidente, em que você tem os principais mananciais da bacia do Guandu, né? Que são, quer dizer, a bacia do Guandu é o principal manancial, um dos principais mananciais da cidade do Rio, da região metropolitana do Rio, e você tem ali uma forte influência das nuvens, né, que vêm do oceano. A gente está muito próximo do oceano no caso desses mananciais, e evidentemente a cidade do Rio, mas dos mananciais também, e você tem ali uma diferença muito clara no processo de captação de água das nuvens, se você tem floresta ou se você não tem floresta. Ou seja, dizendo em outras palavras, se você tem floresta, você capta mais água, você tem uma maior produção de água que pode ser absorvida dentro do sistema. E se você não tem a floresta, a nuvem simplesmente passa, né? E passando leva aquelas gotículas, leva o vapor d'água embora. Quer dizer, então... Não é à toa que isso tudo chama equilíbrio ambiental, né, Fernando? Exatamente. Olha, o nosso tempo infelizmente acabou e eu já deixo certo aqui com você para o Conexão voltar a falar mais especificamente sobre o reuso, o reaproveitamento, como é que as pessoas podem captar a água da chuva também e usar para outros fins, né? Muito obrigada, Fernando. Um abraço, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Abraço para você também. Bom, se você quiser rever esse programa ou então indicar o link para alguém, né, para que a pessoa use com mais consciência, mude aqueles maus hábitos do dia a dia, né, na relação com a água, é só acessar futuraplay.org, tá lá na tela para você. Até a próxima.